Muito bom dia, povo de Deus, graça e paz. Estamos aqui no YouTube, na programação Restaurando Vidas. E eu peço para você que deseja seu like, né, para que outras vidas venham ser alcançadas pela palavra de Deus. Porque conforme você dá o like, o vídeo vai correr mais para outras pessoas, amém? Então, que outras pessoas venham ser alcançadas pela palavra de Deus, amém? E nós estamos aqui num estudo sobre o livro de Isaías, estamos no capítulo 17, que fala a profecia contra Damasco e Efraim. E o primeiro versículo diz assim: peso de Damasco, eis que Damasco será tirada e já não será cidade, mas um montão de ruínas. Então, o que Deus ele vem nos ensinando? Que sempre Deus ele está exortando o povo de Deus. Não que Deus ele quer a ruína do povo, mas Deus ele sempre exorta o povo para que o povo venha se achegar a Deus. Mas Deus ele dá livre-arbítrio, né, para cada um de nós. E Damasco, ele era o norte da capital. Damasco era a capital da Síria, ao norte de Israel. E a palavra do Senhor vem nos dizendo assim, no versículo 3: e a fortaleza de Efraim cessará, como também o reino de Damasco e o resíduo da Síria serão como a glória dos filhos de Israel, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui a palavra do Senhor diz os resíduos significa os remanescentes, aqueles que restaram, aqueles que aceitaram o Senhor Jesus, são os remanescentes, aqueles que têm Jesus e Deus como seu verdadeiro Deus, que obedecem a Deus, então são os remanescentes. Na palavra de Deus diz ali no livro de Isaías 10, 22, fala também sobre os remanescentes. Isaías 11, do 11 a 16 também fala sobre os remanescentes. E 37, 4 também fala sobre os remanescentes. Remanescentes são aqueles que se restaram, os resíduos, o que restaram, o que sobraram do povo de Deus. Porque Deus, ele chama todos, querem todos, mas nem todos querem servir a Deus, nem todos querem ter comunhão com Deus, nem todos querem entrar no reino de Deus, querem ficar fora do reino de Deus. Mas aqueles que buscam a Deus, aqueles que querem um compromisso com Deus, com certeza Deus ele vai cuidar, vai abençoar, né? Deus ele sempre vem falando, sempre vem exortando na palavra de Deus. Louvado seja Deus. Muitos são aqueles que ficam pela beira do caminho, né? Louvado seja Deus. Mas tem aqueles que se levantam e prosseguem, né? Mas não é isso que Deus quer de nós, que nós venhamos ficar prostrados, mas que nós venhamos prosseguir para o alvo, para o prêmio da soberania e a vocação pelo qual o Senhor tem nos chamado. Louvado seja Deus. E aqui a palavra do Senhor no versículo 6, que eu também grifei aqui, fala assim: mas ainda ficarão nele alguns rabiscos, como no sacudir da oliveira, 2 ou 3 azeitonas ou mais alta ponta dos ramos e 4 ou 5 nos ramos mais exteriores de uma árvore frutífera. Naquele dia tentará o homem para o seu Criador, e os seus olhos olharão para o Santo de Israel. Olhará para o Criador. Então, aqui fala, né, nós, todo o tempo, nós temos que estar olhando para o Senhor. Muitas vezes nós deixamos de olhar para Deus somente no dia da aflição, no dia da angústia, no dia da perseguição, no dia mau, né? Mas a vontade de Deus é que nós permanecemos sempre na presença do nosso Deus. Porque quando chegar no dia da aflição, no dia da angústia, no dia da perseguição, no dia da batalha, nós já estamos mais fortalecidos no Senhor. Nós estamos
Deus, ele nos mostra, antes de acontecer, ele nos mostra o acontecimento que vai acontecer lá na frente, para que nós possamos ficar vigilantes aos acontecimentos, aos ataques do inimigo, dos adversários contra nossas vidas. Então, nós não podemos se acomodar, nem ficar somente na hora do perigo buscar a Deus. Depois, quando nós deixamos somente na hora do perigo, nós ficamos sem entender, né? Nós ficamos sem entender o que está acontecendo. Por isso que Deus quer que nós sempre estamos olhando para Deus, olhando para Jesus, para que nós não venhamos tropeçar, cair. Lógico que muitas vezes nós tropeçamos sim, porque nós somos falhos, continuamos nessa jornada, no mundo jaz no maligno. Mas quando nós estamos mais na presença de Deus, nós temos mais forças, capacidade para vencer a adversidade. Louvado seja Deus. E aqui a palavra do Senhor vem nos dizendo também no versículo 10, que fala assim, vou ler ainda o 9, que eu não terminei de ler todo. Fala assim: naquele dia serão as suas cidades fortes como os lugares abandonados no bosque ou sobre o cume das montanhas, os quais foram abandonados antes os filhos de Israel, e haverá assolação. O 10, porquanto esqueceste do Deus da sua salvação. Então, aqueles que esquecem de buscar a Deus, aqueles que esquecem do Deus da salvação. E não te lembras da rocha da tua fortaleza. Quem que é a rocha? A rocha é Jesus. Aqui em Isaías, no Velho Testamento, Jesus ainda não tinha vindo, né? Ainda não tinha nascido. Mas Isaías era um profeta que ele já profetizava, foi o que mais profetizou sobre a vinda de Messias. Louvado seja Deus. E o próprio Jesus também é desde o começo, né? Porque é o mesmo Espírito, Deus e Deus Pai e Deus Filho é o mesmo Espírito, louvado seja Deus. E aqui, no dia de hoje, para nós, a rocha é Jesus Cristo. Nós sabemos que a rocha é Jesus e nós estamos firmados sobre a rocha. Nós não podemos se afirmar no homem, mas sim em Jesus. E Jesus é a rocha, é a nossa força, é a nossa fortaleza. Ele é que nos dá força para prosseguir em frente, louvado seja Deus. E aqui no versículo 10 ele fala, né? Porquanto te esqueceste do Deus da tua salvação, e não te lembraste da rocha da sua fortaleza, pelo que bem plantarás plantas formosas, e a cercarás, e de sarmentos estranhos. No dia em que as plantares, as cercares, e pela manhã farás que a tua semente brote, mas a colheita voará no dia da tribulação e das dores insofríveis. Então, quando nós plantamos a semente, quando nós vamos colher o fruto daquilo que nós semeamos, então a tribulação já voou. Quando vem o vento contra nossas vidas, aquilo que nós colhemos de bom do Senhor voa, né? Nós esquecemos do bem do Senhor. Então, por isso que nós sempre temos que estar na presença de Deus. Porque se nós se afastarmos da presença de Deus, quando vir o vento forte, tudo aquilo que a gente colheu de bom de Deus começa a voar e nós começamos a perecer, nós começamos a ficar desanimado da vida, das coisas de Deus, queremos ficar paralisado, e não é isso que Deus quer. Deus, ele quer que nós prossigamos em frente, em nome de Jesus. E aqui no versículo, vou ler o 12, o 13 e o 14, fala assim: ai da multidão dos grandes povos, que brama como bramam os mares, e do rugido das nações que rugem como rugem as impetuosas águas. Bem rugirão as nações como rugem a muitas águas, mas ele
surpreendê-las, e fugirão para longe, e serão afugentadas como a pragana dos montes diante do vento, e como a bola diante do tufão. Ao anoitecer, eis que há pavor, e antes que amanheça, eles não serão. Eles é a parte daqueles que nos despojam e sorte daqueles que nos saqueiam. Então Deus, ele fala aqui que antes do amanhecer, quando nós estamos na presença de Deus, servindo a Deus, confiando em Deus, confiando em Jesus, quando vem o vento, quando vêm os nossos perseguidores, os assírios, os amalequitas, os fariseus, vêm contra nossas vidas, louvado seja Deus, mas quando nós se apegamos em Deus, confiamos em Deus, então Deus, ele faz que eles fogem de nós, some. E aqui fala, né? Ao anoitecer, eis que há pavor, e antes que amanheça, eles serão. E esta é a parte daqueles que nos despojam aqueles que vêm contra nós, né? E a sorte daqueles que nos saqueiam. Então Deus, ele vai fazer eles fugir de nós. Então Deus, ele sempre está alertando o seu povo, sempre está com cuidado, cuidando do seu povo, louvado seja Deus. Mas ele quer que nós se apegamos, confiamos, porque a luta vem, a luta é grande, louvado seja Deus, para nós servirmos a Deus. Mas tenha certeza que Deus, ele sempre está cuidando do seu povo. Quando nós colocamos a nossa vida nas mãos de Deus, tenha certeza que ele cuida de nós. As lutas vêm, a perseguição vem, mas nós temos certeza que Deus, ele está no controle de todas as coisas e cuidando de cada um de nós. Louvado seja Deus, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos da terra. Louvado seja Deus. E a palavra do Senhor diz no livro de Apocalipse, no livro de Apocalipse 3:20, fala assim: eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Então, quando nós servimos a Deus, tenha certeza que Deus, ele está conosco, ele entra em nosso coração, ele vive em nós, porque a palavra do Senhor diz que nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Então ele vem, ele sempre está à porta de cada um de nós, à porta do nosso coração, e ele bate, ele quer entrar, ele não é intruso igual Satanás. Satanás, ele é intruso, ele vai, entra, mas Jesus não. O Espírito Santo de Deus, não. Jesus, ele vem, ele bate no nosso coração. Se nós abrir o nosso coração para ele, ele vem, entra e senta e faz morada em nós, louvado seja Deus. Então Deus, ele não esforça ninguém. O inimigo, ele força a pessoa, né, fazer coisa errada. Mas Deus, Jesus, o Espírito Santo, ele não esforça ninguém, ele é educado, louvado seja Deus. Oh, aleluia, glória a Deus. E ele sempre está pronto para nos socorrer, pronto para entrar na nossa vida. A vontade de Deus é que todos venham a chegar a salvação. Mas nem todos querem abrir a porta do seu coração para que ele venha entrar e fazer morada em sua vida. E não existe nada melhor do que nós estarmos na presença do nosso Deus. Louvado seja Deus. E sentir os cuidados que ele tem para com as nossas vidas. Ô grande Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero já orar pela minha vida e pela sua vida, porque enquanto estiver aqui eu também preciso de oração, preciso de estar em comunhão com o nosso Deus e com Jesus Cristo e com o Espírito Santo, porque sem ele nós nada somos, nada podemos fazer, mas com Jesus nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, e ele é a nossa força, ele é a nossa rocha, o Deus forte em quem nós confiamos e entregamos a nossa vida, a nossa casa, a nossa família nas mãos do Senhor, e não existe nada melhor na nossa vida.
do que estarmos nas mãos do nosso Deus. Louvado seja Deus. Nós vamos orar em nome de Jesus, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Rei da Glória, que estamos na Tua presença, Senhor. Presença santa, presença linda, presença doce, maravilhosa, Senhor, é a Tua presença. Que bom, Senhor, saber que o Senhor está em nós, cuidando de nós, Senhor, em todo tempo, em todo momento. Muitas vezes, ó Pai, nós mesmos que se afastamos do Senhor, mas o Senhor sempre está pronto para nos acolher, para nos segurar em nossas mãos, nos acudir, nos proteger, nos livrar, nos abençoar, Pai, com toda sorte de bênçãos espirituais e materiais, Senhor. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, eu coloco a minha vida, minha casa, minha família, família Casa do Oleiro, família do YouTube, Senhor. O teu povo, Senhor, eu coloco diante do Senhor, nas tuas mãos, Senhor. Que o Senhor venha guardar, cuidar, proteger, Senhor. Alcança, Senhor, pela sua infinita misericórdia, Pai. Venha alcançar cada um dos teus filhos, ó Pai. Deus, que eles não venham sentir medo de servir ao Senhor, mas que eles venham sentir alegria, sentir prazer, ó Pai, em te servir, Pai amado, porque não existe nada melhor do que estar na tua presença, ó Deus. Pai querido, Pai santo, somente o teu Santo Espírito, Pai, pode convencer a cada um, Pai. Que teu Espírito Santo possa convencer os teus filhos, Pai, que não existe nada melhor do que estar na sua presença. Pai amado, em nome de Jesus é que eu oro, que eu agradeço, coloco esse pedido diante do Senhor, crendo, Pai, que o Senhor vai alcançar muitas vidas, Pai, através dessa palavra, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, meu Rei da Glória, porque a Tua palavra nos diz que tudo que nós pedirem em Teu nome, crendo, que nós receberemos, ó Pai. Deus querido, Deus santo, em nome de Jesus é que eu oro, que eu agradeço e abençoo, Pai, minha vida, abençoo o Teu povo, em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém. Glória a Deus. Fique com a palavra de Deus e seja abençoado e restaurados para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome